Olá pessoal, vamos ao nosso módulo 16 de Direito Ambiental, tratando agora do início do estudo do Código Florestal, a primeira parte do nosso estudo, que terá 4 partes, 4 módulos. Começamos a primeira parte do Código Florestal, tratando de aspectos gerais do direito florestal e da Lei 12.651 de 2012, que é o nosso vigente, o nosso atual Código Florestal. Então vamos adiante. Vamos adiante de início lembrando alguns dados que são evidentemente, devem ser considerados por quem lida com o direito ambiental, que são dados alarmantes da extinção de espécies, da eliminação de ecossistemas no mundo, do prejuízo à diversidade biológica que o nosso modo de vida tem causado. Vejamos esses dados que apontam que no último século desapareceram aproximadamente metade das áreas pantanosas do planeta, desapareceram aproximadamente 40% das florestas e desapareceram aproximadamente 30% dos manguezais. Num dos estudos mais referidos nessa área, um estudo apresentado por ocasião da COP10, da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, em Nagoya, no Japão, em 2010, esse trabalho confirmou que o bem-estar da humanidade depende de chamados serviços ambientais ou chamados serviços ecossistêmicos, serviços que são prestados pela natureza e que nos entregam, nos outorgam uma série de benefícios que propiciam a nossa vida. O diagnóstico feito por esses pesquisadores indicou que mais de 60% de todos os ecossistemas do planeta estão hoje ameaçados. Apontou-se ainda algo muito alarmante, que a demanda, o que nós utilizamos de recursos naturais hoje excede em 35% a capacidade do suporte do planeta, num ritmo que, se continuar, vai acarretar que em 2030 seriam necessárias duas terras, 2 planetas para atender às demandas da humanidade. Veja que nesse aspecto surge com muita relevância o direito florestal, que teria por função justamente proteger esses ecossistemas, que são os ecossistemas, as florestas, mais ricos em biodiversidade no planeta, que são justamente esses ecossistemas responsáveis pelos chamados serviços ambientais, ou serviços ecossistêmicos, que são prestados de algum modo gratuitamente pela natureza e que propiciam uma sadia qualidade de vida para a humanidade. Por isso nós vislumbramos a importância de trazer uma ilustração sobre o histórico florestal do estado de São Paulo. Vejam que o estado de São Paulo tinha uma situação primitiva que se aproximava disso. Tudo que está em preto é o que era floresta, era a cobertura florestal do estado de São Paulo. E vejam que a evolução histórica da ocupação do estado vai mostrando a extinção desse ambiente florestal. Essa situação retrata aproximadamente o que existia em 1854, essa em 1886, essa já retrata 1907, com uma entrada mais forte no interior, essa em 1920, chegando até regiões do noroeste do estado, 1935 já, uma ampla destruição do ambiente florestal, 1952, nós vamos vendo a evolução, 1962, já não resta quase nada de floresta, 1973, limpando o que restava, e aí essa é uma situação próxima do que existe na atualidade. Então era um ambiente absolutamente coberto por floresta e hoje é o contrário, é raro encontrar fragmentos florestais pelo território do estado de São Paulo. Evidentemente que isso tem um efeito, evidentemente que isso trará reflexos para a sadia qualidade de vida da população, para a configuração, para o equilíbrio do nosso ambiente. Evidente que essa mudança drástica vai trazer consequências de todas as ordens para a vida humana e para todas as espécies, para o equilíbrio que existia anteriormente no ambiente.
E é nesse aspecto que surge com muita importância uma legislação florestal adequada, uma legislação que proteja de fato esses ambientes que restam ou que determine a recuperação de alguns ambientes que foram indevidamente destruídos. É muito importante que nós tenhamos uma legislação que seja de fato efetiva na proteção do ambiente florestal. E vem então a Lei 12.651 de 2012 para tratar desses aspectos da legislação florestal, e é sobre ela que nós precisamos fazer algumas observações. Vejam que na legislação do Código Florestal, especificamente no Código Florestal, surgem como institutos muito importantes as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, dois espaços territoriais especialmente protegidos em sentido amplo, que se diferenciam assim das unidades de conservação, você se lembra do nosso módulo anterior, espaços em sentido estrito. Então, a configuração de como a lei protege as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal tem uma importância fundamental no modo como se coloca o nosso direito florestal, porque essas são duas formas, são dois métodos que representam grande parte da proteção florestal que se faz no Brasil. E é importante lembrar também a história dessa lei, da Lei 12.651 de 2012, do nosso atual Código Florestal. Então, vamos resgatar um pouquinho da história do Código Florestal. Nós tínhamos até 2012 a Lei de 1965, a Lei 4771 de 1965, que era o nosso Código Florestal, portanto vigente aí por aproximadamente quase 50 anos. Mas já no início da década de 2000, iniciaram-se movimentos para tentar reformar o Código Florestal, que vinha sendo mais fortemente aplicado desde as últimas 2 décadas, pode-se assim dizer. É verdade que a Lei 12.651 de 2012 foi antecedida por sérios debates, por sérias polêmicas no âmbito do nosso legislativo. De um lado se colocavam aqueles mais ligados, ideologicamente posicionados ao lado do setor produtivo, do setor do agronegócio mais especificamente, e de outro lado se colocavam ambientalistas, instituições mais preocupadas com as reformas que se anunciavam, que sempre foram reformas anunciadas para flexibilizar normas. Nunca foram reformas anunciadas, evidentemente, o intuito nunca foi esse, de aumentar o rigor. Então o intuito sempre foi de flexibilizar as normas de proteção que eram estabelecidas no Código Florestal de 1965. E de fato foi isso. A Lei 12.651 de 2012 foi uma reforma do nosso Código Florestal, foi um novo Código Florestal, digamos de algum modo patrocinado pela bancada ruralista, pela parcela do nosso legislativo, que se posiciona ao lado dessas preocupações do agronegócio, da diminuição de custos, da necessidade de crescimento econômico, etc. É nessa linha que se fundamenta o novo Código Florestal, que de fato trouxe algumas inovações, algumas contribuições importantes, alguns mecanismos que deveriam modernizar a nossa legislação, por exemplo, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, a cota de reserva ambiental, por exemplo, o PSA, pagamento por serviços ambientais, alguns mecanismos de fato de modernização da legislação, mas o perfil que se observa na grande maioria das normas, na grande maioria dos dispositivos dessa lei, é de fato um perfil de redução do patamar de proteção anteriormente existente, sem uma fundamentação científica adequada. Foi de fato uma escolha entre proteção ambiental e custos econômicos das atividades e necessidade de competitividade do negócio, do agronegócio brasileiro no mercado. Então, de fato, essa foi a linha que fundamentou essa reforma legislativa. Não por outra razão, a lei sofreu muitas contestações sobre a sua constitucionalidade. O Ministério Público Brasileiro
foi um dos atores que mais se lançou apontando inconstitucionalidades na Lei 12.651 de 2012, fez isso na via difusa em centenas de ações civis públicas ajuizadas pelo Brasil e fez isso também na via concentrada, por isso que lá no Supremo estão pendentes de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 4901, 4902, 4903, todas ajuizadas pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, a de relatoria do ministro Fux, ainda não foram julgadas, aguarda-se, toda a comunidade ambientalista aguarda ansiosamente o encaminhamento dessas ações, e há também uma ação ajuizada pelo partido PSOL, que é a 4937, ação direta de inconstitucionalidade 4937, todas elas estão pendentes de julgamento ainda no Supremo. E todas elas se fundamentam de algum modo nos princípios da vedação à proteção deficiente e da proibição de retrocesso. De algum modo foi isso que se verificou, foi isso que se apontou na legislação, na Lei 12.651, por vezes a proteção que se estabelece no texto legal é insuficiente, é deficiente para aquele determinado espaço, para aquele determinado interesse ambiental. E por vezes, o que se constatou, muitas vezes o que se constatou, foi um retrocesso no patamar de proteção ambiental que existia até a Lei 4771 de 65, o nosso anterior Código Florestal. Vejamos que, para quem faz uma leitura do Código Florestal, recomenda-se uma leitura atenta do artigo 1º-A, que inclusive tem esse nome, 1º-A, porque foi inserido, tem sua redação determinada pela Lei 12.727 de 2012. Então veja que o Código Florestal é a Lei 12.651 de 2012 e já tem dispositivos, muitos deles, com redação determinada pela Lei 12.727 de 2012. Isso ocorreu porque a lei, tal como aprovada no Congresso, foi parcialmente vetada pela Presidência da República e naquilo que foi vetada foi editada uma medida provisória para substituir a redação de alguns dispositivos e essa medida provisória foi justamente o que se converteu na Lei 12.727. Por isso que você encontra esse artigo 1º-A, não só primeiro, mas artigo 1º-A. Ele traz uma série de princípios. E os princípios, se você fizer, e você vai fazer uma leitura atenta do artigo 1º-A, podem dar a ideia de que se inaugura ali uma lei nitidamente protetiva, uma lei predominantemente protetiva. Também, lendo o artigo 2º, lá está dito que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Diz ainda que todos os direitos ligados à propriedade devem ser exercidos com essas limitações. Veja, é aparentemente o início de um diploma claramente protetivo, mas esse intuito anunciado nos primeiros artigos, de fato, não é o que se implementa em várias partes, em vários dispositivos do Código. O que se implementa é uma legislação que flexibiliza uma série de exigências que estavam na legislação anterior, que concede anistia a uma série de obrigações que decorriam da legislação anterior. É uma legislação, de fato, mais preocupada com os interesses econômicos do que propriamente com a proteção ambiental. Nós vamos tratar de pontos específicos do Código Florestal nos próximos 3 módulos. Voltamos então no próximo módulo, tratando especificamente das questões relativas às APPs, às áreas de preservação permanente. Nos vemos no próximo módulo.